O método pitagórico. O método pitagórico é um conjunto de práticas e filosofias associadas aos pitagóricos, um grupo de filósofos e matemáticos da Grécia Antiga, fundado por Pitágoras por volta do século VI a.C. Eles estavam principalmente interessados em entender o mundo por meio dos números e acreditavam que os números tinham uma importância espiritual e matemática profunda. O método pitagórico, portanto, envolve o estudo da matemática, da harmonia e da música, com a crença de que a realidade pode ser explicada por relações numéricas. Aqui estão os principais aspectos do método pitagórico. A matemática como fundamento do universo. Os pitagóricos acreditavam que tudo no universo poderia ser explicado em termos de números e suas relações. Para eles, as propriedades dos números eram universais e podiam ser usadas para entender fenómenos naturais, como a música, a astronomia e a geometria. O famoso Teorema de Pitágoras, que relaciona os lados de um triângulo retângulo, é um exemplo dessa visão matemática. A harmonia das esferas. Eles tinham uma ideia de que os planetas e as estrelas se moviam de maneira harmónica e as suas órbitas podiam ser descritas através de números e proporções matemáticas. A teoria das esferas dizia que cada corpo celeste emitia uma música baseada nas suas proporções e movimento. Os números e a filosofia. Para os pitagóricos, alguns números tinham significados especiais e eram considerados sagrados. O número 1 representava a unidade e a origem de todas as coisas. O número 2 representava a dualidade, como o masculino e o feminino, luz e escuridão, etc. O número 3 simbolizava a harmonia e a perfeição. O número 4 era considerado o número da justiça. O número 10 era considerado um número perfeito, sendo a soma dos primeiros 4 números. 1, 2, 3, 4. A filosofia da purificação. Além da matemática, o método pitagórico envolvia práticas de purificação espiritual. Os pitagóricos seguiam uma vida disciplinada, com regras específicas para a alimentação, comportamento e estudos. Eles acreditavam que, ao se afastarem das distrações materiais, podiam alcançar um maior entendimento espiritual e filosófico. Música e os números. Os pitagóricos também descobriram que a música poderia ser explicada matematicamente. Eles perceberam que as cordas de um instrumento musical vibram em proporções numéricas específicas, como 2 para 1 para a oitava, 3 para 2 para a quinta e 4 para 3 para a quarta. Essa descoberta foi fundamental para o desenvolvimento da teoria musical. O Teorema de Pitágoras. O teorema mais famoso relacionado aos pitagóricos é o Teorema de Pitágoras, que afirma que, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, o lado mais longo, é igual à soma dos quadrados dos catetos, os dois lados menores, em notação matemática. Esse teorema é uma das bases da geometria e tem aplicações em várias áreas da matemática, física e engenharia. A descoberta dos números irracionais. Os pitagóricos também descobriram que nem todos os números podem ser expressos como frações de números inteiros. Eles ficaram famosos pela descoberta dos números irracionais, como a raiz quadrada de 2, que não pode ser escrita como uma fração exata. Isso foi um choque para eles, pois contradizia a visão de que todos os números poderiam ser expressos de forma racional. O método pitagórico foi muito mais do que uma simples abordagem matemática. Era uma fusão de filosofia, religião e ciência, na qual a matemática e a busca pela harmonia do universo estavam interligadas. Sua influência permeou a filosofia ocidental e a matemática, e muitas das suas ideias ainda são fundamentais para o estudo das ciências exatas e da música até hoje.
Os pitagóricos não eram apenas filósofos e matemáticos. Eles também acreditavam na importância de um equilíbrio entre corpo e mente. Eles consideravam que a saúde física e mental eram essenciais para alcançar uma vida harmoniosa e equilibrada, que era um dos seus objetivos fundamentais. Exercícios físicos e disciplinas do corpo. Os pitagóricos seguiam uma filosofia de vida muito disciplinada, que incluía práticas rigorosas tanto para o corpo quanto para a mente. A ideia era que, para alcançar o autodomínio e a sabedoria, era necessário manter o corpo em boas condições, além de cultivar uma mente focada e clara. Isso refletia a crença pitagórica de que o universo é harmónico e que o ser humano deve buscar refletir essa harmonia não apenas no pensamento, mas também na ação. A importância da disciplina física. A disciplina era uma parte central da vida dos pitagóricos. Eles praticavam exercícios físicos regulares como parte de uma rotina que também envolvia estudos matemáticos e filosóficos. A ideia era que o corpo saudável poderia servir como um templo para a mente, permitindo uma maior capacidade de foco e contemplação. Atividades físicas específicas. Embora não se tenha registros exatos de quais exercícios ou práticas físicas eles seguiam, sabe-se que as atividades físicas eram importantes para os pitagóricos, principalmente aqueles que promoviam a força, resistência e flexibilidade. Algumas fontes sugerem que os pitagóricos podem ter praticado corridas, natação, danças e exercícios de luta como parte de sua rotina. Isso se alinhava com a ideia de manter o corpo em boa forma para complementar o desenvolvimento intelectual. Equilíbrio entre corpo e mente. A vida pitagórica não era só sobre estudar números ou matemática. Também envolvia práticas de meditação, autodisciplina e controle emocional. A filosofia pitagórica enfatizava o autoconhecimento e a busca por uma vida equilibrada e harmoniosa. Eles acreditavam que o corpo e a mente precisavam estar em perfeita sintonia para que a pessoa pudesse atingir um estado de sabedoria superior. Alimentação e estilo de vida. Além dos exercícios físicos, os pitagóricos eram conhecidos por sua ênfase em hábitos alimentares saudáveis. Muitos deles eram mesmo vegetarianos. Ritual de purificação. Os pitagóricos praticavam rituais de purificação que incluíam tanto práticas de autocontrole físico, como jejum e abstenção de certos alimentos, quanto práticas mentais, como meditação e estudo disciplinado. Harmonia entre o corpo e alma. Para os pitagóricos, a harmonia era o princípio central de sua filosofia. Eles viam o corpo e a mente como duas partes interligadas do ser humano e acreditavam que a saúde física contribui diretamente para o desenvolvimento intelectual e espiritual. Para alcançar a sabedoria verdadeira, o pitagórico tinha que ser equilibrado em todos os aspectos da vida. Influência duradoura. Essa ideia de equilíbrio entre corpo e mente teve grande influência nas tradições filosóficas posteriores, especialmente nas de Platão e Aristóteles, que também enfatizavam a importância da educação física junto com a educação intelectual. O conceito de uma mente saudável em um corpo saudável continua a ser uma ideia fundamental na educação moderna e em práticas de saúde holística. Para os pitagóricos, o conhecimento não era visto de forma segmentada, como muitas vezes é tratado hoje em dia. Eles acreditavam que todas as áreas do saber estavam interconectadas e que a verdadeira sabedoria só poderia ser alcançada através do estudo abrangente de diferentes disciplinas, combinando o racional com o espiritual. A busca por harmonia e equilíbrio se estendia a todas as áreas do conhecimento, e cada uma delas tinha um papel essencial para o entendimento do universo como um todo. Matemática e geometria. Matemática estava no centro da filosofia pitagórica. Eles viam os números e as proporções matemáticas como a chave para compreender o universo. A geometria tinha um papel central, pois os pitagóricos acreditavam que as formas geométricas
eram a expressão da ordem e da harmonia do cosmos. Além do famoso teorema de Pitágoras, eles estavam profundamente envolvidos no estudo das proporções e das relações numéricas, como a razão áurea e outras proporções matemáticas que mais tarde seriam fundamentais para a arte, arquitetura e música. A harmonia da matemática. Um exemplo claro dessa visão é a harmonia das esferas, na qual os pitagóricos acreditavam que as estrelas e planetas se moviam de maneira harmónica e que essa harmonia poderia ser expressa por meio de relações numéricas. Eles viam o cosmos como uma música matemática em que cada parte do universo segue uma ordem e um padrão numérico. Música. Para os pitagóricos, a música não era apenas uma forma de arte ou entretenimento. Era uma manifestação da ordem universal. Eles descobriram que a frequência das vibrações das cordas de instrumentos musicais estava diretamente relacionada a proporções numéricas simples. A harmonia musical era, assim, um reflexo da harmonia do universo. A teoria musical. Pitágoras e seus seguidores perceberam que as relações simples entre os comprimentos das cordas de uma lira, como a relação 2:1, 3:2, 4:3, correspondiam a intervalos musicais como a oitava, a quinta e a quarta. Eles acreditavam que essas proporções musicais representavam a perfeição e a ordem que governam o cosmos. A música, então, era vista como uma maneira de conectar a mente humana ao universo, uma linguagem universal. Astronomia. A astronomia também era um campo importante para os pitagóricos e, para eles, os movimentos dos corpos celestes não eram aleatórios, mas sim governados por leis matemáticas e harmónicas. Acreditavam que os planetas e estrelas se moviam em órbitas circulares perfeitas, seguindo um padrão numérico, e que esses movimentos criavam uma espécie de música das esferas. A astronomia como matemática. Embora eles não tivessem a tecnologia moderna para observar o espaço como nós fazemos hoje, os pitagóricos já consideravam a astronomia uma disciplina que poderia ser explicada por meio de relações matemáticas. Isso ajudou a lançar as bases para a astronomia matemática, mais tarde desenvolvida por astrónomos como Hiparco e Ptolomeu. Filosofia e metafísica. A filosofia, claro, também ocupava um lugar de destaque no pensamento pitagórico. Eles estavam profundamente interessados em entender a natureza da realidade, da alma e da verdade. A metafísica pitagórica envolvia a ideia de que o mundo sensível, o mundo físico que vemos e tocamos, é apenas uma cópia imperfeita de um mundo ideal regido por princípios matemáticos e imutáveis. O dualismo de Pitágoras. Pitágoras e seus discípulos também acreditavam que o mundo físico estava em constante conflito com o espiritual. Essa concepção dualista levava-os a práticas de purificação físicas e espirituais e à busca por uma compreensão superior da alma. Eles viam o corpo físico como algo transitório, enquanto a alma era eterna e estava ligada a uma verdade universal. Ética e espiritualidade. Além do estudo das ciências, os pitagóricos tinham um forte compromisso com a ética e a espiritualidade. Eles acreditavam que a busca pelo conhecimento deveria ser acompanhada de uma vida virtuosa. Por isso, a autodisciplina e a pureza moral e a harmonia interior eram essenciais para alcançar a verdadeira sabedoria. Práticas espirituais. Os pitagóricos seguiam uma série de práticas espirituais e de purificação, que incluíam rituais, meditação e uma vida de disciplina. Para eles, o autoconhecimento e a autotransformação eram tão importantes quanto o estudo da matemática e da filosofia. Eles buscavam a unidade e a harmonia não apenas no mundo exterior, mas também em seus próprios corações e mentes. Política e sociedade. Embora não seja a área mais discutida, a política também fazia parte do pensamento pitagórico, especialmente em relação à organização da sociedade e à vida comunal. Os pitagóricos eram conhecidos por viverem em comunidades altamente organizadas, com regras rígidas e um código de conduta que envolvia tanto a vida intelectual quanto a vida prática. Eles acreditavam que a harmonia social poderia ser alcançada se cada indivíduo seguisse um papel bem definido na comunidade, semelhante à ideia de um cosmos
harmonioso. A abordagem pitagórica para o conhecimento era holística, vendo as várias áreas do saber como interconectadas e essenciais para a compreensão completa do universo. A matemática, a música, a filosofia, a ética e a espiritualidade não eram separadas, mas sim partes de uma mesma busca por harmonia e ordem. Para eles, o mundo era matematicamente estruturado, e essa estrutura deveria ser entendida, respeitada e vivida em todos os aspectos da existência humana. Esses princípios tiveram uma grande influência em muitas áreas do pensamento ocidental e continuaram a ser importantes para filósofos, matemáticos e cientistas por séculos, até os dias de hoje. As informações que partilhei com vocês sobre os pitagóricos e sua filosofia vêm de uma combinação de fontes históricas, textos clássicos e estudos modernos sobre filosofia antiga e matemática. A seguir vou detalhar algumas das fontes e referências principais que sustentam esse conhecimento. Textos clássicos. Filósofos da Antiguidade. Grande parte do que sabemos sobre os pitagóricos vem de fontes secundárias, escritas por filósofos e historiadores posteriores, como Platão, Aristóteles, Teófilo, Diógenes Laércio e Clemente de Alexandria. Esses pensadores frequentemente se referiam aos pitagóricos para discutir suas ideias sobre ética, matemática e cosmologia. Platão, por exemplo, era muito influenciado pelos pitagóricos e discutiu conceitos como a harmonia do cosmos e a relação entre matemática e música em suas obras, como em A República e Timeu. Aristóteles, por sua vez, em suas obras como Metafísica, fez várias referências aos pitagóricos, muitas vezes criticando-os, mas reconhecendo sua contribuição para a filosofia. Historiadores da matemática e filosofia. O estudo de matemática e filosofia pelos pitagóricos foi aprofundado por historiadores como Kurt Gödel, Bertrand Russell e Thomas Heath, que discutiram impactos pitagóricos em áreas como matemática abstrata, filosofia da matemática e a lógica. Heath especificamente traduziu e comentou obras de pitagóricos e de outros filósofos pré-socráticos, fornecendo uma interpretação detalhada das ideias matemáticas e filosóficas desses pensadores. Música e os pitagóricos. A relação entre matemática e música dos pitagóricos é uma área estudada por vários pesquisadores modernos, incluindo o famoso matemático e musicólogo David Fowler, em sua obra The Mathematics of Plato's Academy, e ele discute como os pitagóricos descobriram a relação entre os números e a música e como isso influenciou o pensamento sobre a harmonia do universo. Fontes sobre filosofia espiritual e ética pitagórica. A ética pitagórica e a ideia de purificação e disciplina espiritual são tratadas em obras de filósofos como Diógenes Laércio, que escreveu Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, onde narra a vida de Pitágoras e seus discípulos, oferecendo insights sobre a sua filosofia moral e espiritual. Também Clemente de Alexandria, em seu Stromata, fornece relatos sobre a prática pitagórica e seus rituais de purificação. Estudos académicos modernos. Muitos dos aspectos da filosofia pitagórica foram revisados e discutidos em estudos académicos modernos sobre a história da matemática e da filosofia, especialmente sobre a matemática sagrada e a cosmologia pitagórica. Autores como John Finnemore e Philolaus, que eram um pitagórico e escreveu um dos primeiros tratados sobre a cosmologia pitagórica, são fontes valiosas sobre como os pitagóricos viam o mundo como uma estrutura matemática.